Boa noite. Começa a hora do voto de hoje, que recebe Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. Ciro Gomes tem 38 anos de trabalhos de destaque na vida pública brasileira, tendo sido eleito prefeito de Fortaleza em 1988, quando tinha 31 anos de idade. Foi eleito governador do Ceará em 1990 e no governo federal desempenhou a função de ministro de Estado nas pastas da Fazenda do governo Itamar Franco e da Integração Nacional no governo Lula. Esta é a terceira vez que Ciro Gomes concorre à presidência da República. Eu agradeço muito, Ciro, por estar conosco neste Hora do Voto de hoje. Obrigada. Muito obrigado a você, Maria Lídia. Boa noite a todos. Também integra a nossa bancada o jornalista João Batista Natali, comentarista de política internacional do Jornal da Gazeta. Eu agradeço muito a você também, Natali, por estar conosco. Obrigada. Bom, Ciro Gomes, eu li o seu discurso, que foi proferido na convenção do PDT, em julho, quando você destacou que o Brasil precisa de mudança e que isso deve ser entendido e promovido, não com uma pedra no peito, mas com a alma. Bom, você conclamou os brasileiros a um grande acordo para a promoção que deve ser feita, promoção de mudança que deve ser feita em nosso país. Todos nós temos acompanhado agora, nessa fase de campanha, Ciro Gomes, a dificuldade que os partidos têm tido na articulação para as alianças, os apoios, os entendimentos estão muito difíceis, você mesmo tem vivenciado isso. Então, como é que você pode acreditar que, se eleito, vai conseguir um acordo político geral para a promoção das pretensiosas mudanças que entende fazer? Eu acho que há razões negativas muito graves e razões positivas igualmente fortes. As razões negativas é que, do jeito que as coisas estão no nosso país, não dá mais. Se você não tiver, como eu disse na minha fala, botado uma pedra no lugar do coração, não é possível não se doer e não fazer o que pode ser feito, e o Brasil tem condição de fazer, porque há hoje 13 milhões e 700 mil brasileiros desempregados. Você imagina o que é a vida do dia a dia de uma pessoa que tem que botar comida em casa, pagar remédio para os filhos, entrar num ônibus, pular a catraca com a concordância do trocador, porque não tem dinheiro nem para pagar a passagem, voltar para casa, não tem vaga, humilhado. 32 milhões de brasileiros na informalidade, correndo do rapa nas cidades, desorganizando o comércio formal. A consequência dessa tragédia socioeconômica vai para a violência. O Brasil anotou 62.500 homicídios. É só a gente parar um segundinho e imaginar que uma dessas pessoas é nosso filho, nossa mãe, nosso irmão, para ver o tamanho da tragédia. E aí o Estado brasileiro não consegue investigar senão uma minúscula parte disso. 63 milhões de brasileiros, só para dar um desenho de quanto negativa está a situação, a pedir essa mudança. O Brasil tem hoje 63 milhões de nacionais nossos com o nome sujo no SPC. Ou seja, humilhados, homens e mulheres decentes que não deram conta de pagar a prestação. Mas e o acordo? Então, minha pergunta é sobre a pretensão do acordo. Então, veja bem, primeiro temos que fazer um grande entendimento de que o Brasil precisa mudar. E acredito que o debate vai caminhar muito para isso. Se você vir, por exemplo, o Geraldo Alckmin, que é o candidato de todas as forças da situação, que apoia o Michel Temer, está falando em mudança. E eu não desqualifico isso, não. Eu acho importante que a gente faça um grande entendimento de que é preciso mudar. Daí você tem a questão positiva, qual mudança? E aí o Brasil tem um problema, nós temos 35 partidos políticos registrados no país. Desses 35 partidos, o que mais vai fazer deputado federal pelos especialistas nesse ano, vai fazer 50, 60 deputados em 513. Portanto, o que fica óbvio para quem tem experiência e não tem responsabilidade de mentir para a população, é preciso entender que passou o dia seguinte, o presidente eleito, portanto a campanha tem que ser feita com essa coerência, tem que dar a mão aos diferentes. E fazer essa mão dar aos diferentes fora desse quadro de Fernando Henrique e Lula, que para superar esse desastre da fratura do processo político, lotearam os governos, deixaram o governo ser
controlado por ladrões corruptos e cada um deles pagou ao seu preço, sem merecer, penso eu, ambos, né, a desmoralização. E essa mão estendida para a promoção de um acordo, ela vai oferecer o quê? Apenas a persuasão da ideia da necessidade de mudança, que, por sinal, Ciro Gomes, todos os candidatos falam que vão fazer a mudança no Brasil. O que é muito importante. Né? Todos estão falando isso. Mas então... o que essa mão vai oferecer a eles? Porque você fez aí uma crítica ao presidencialismo de coalizão. Vai ser diferente? Esse negócio de presidencialismo de coalizão é a impostura do Fernando Henrique, que sempre achou uma palavra bonita para explicar fisiologia, roubalheira, clientelismo, loteamento do governo, que deu no que deu. Nós temos o maior líder popular do Brasil na cadeia. Não é possível que a gente ainda ache que esse negócio desse pode dar certo. Portanto, comigo vai ser diferente. Como é que eu penso em resolver essa equação? 3 atenuantes para essa lógica de impasse e um fusível. A primeira atenuante, propor antes. Então, se nós tivermos a oportunidade, eu vou propor um desenho de como arrumar a casa, de onde é que vai vir o dinheiro, qual vai ser o desenho de um rush, quer dizer, de um programa emergencial de emprego, uma reindustrialização do país, um modelo previdenciário com os números, e tudo isso vai ferir interesses em nome do interesse geral da população. Vamos ver se eu escapo. Se eu escapo, porque eu vou ser muito criticado, os interesses do baronato brasileiro não querem nem ouvir falar numa possibilidade de eu ser candidato. Né? E eles já estão atuando, já começaram a agir, e eu estou muito vivido, muito treinado, não me assusta com isso. Então, repare, propor antes significa dizer que se eu escapo eu e a ideia. Portanto, você dá um conteúdo plebiscitário ao presidencialismo e chega muito forte a ideia na primeira hora. Segundo, desde o general Dutra até hoje, todos os presidentes se elegeram com minoria no Congresso e todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses. Portanto, a hora da reforma são os 6 primeiros meses. Eu vou propô-las antes e vou propô-la à deliberação num grande e generoso debate. Ninguém é dono da verdade, ninguém vai se assustar, não vai ser no primeiro dia, vão ser 6 meses de discussão. Chamar o empresariado, chamar os trabalhadores, a academia, a universidade, a legislação internacional comparada, mediar os conflitos. Enfim, eu sou muito vivido nessa... interrompendo só para que nós possamos descer um pouquinho ao varejo da política, Sim. A maneira pela qual as coisas são feitas. O senhor fez uma crítica aos grupos que apoiam a candidatura de Alckmin e todo mundo sabe que são os partidos do Centrão. O senhor flertou com esses partidos até 15 dias atrás. Uma das coisas que correu dentro da praça, e talvez tenha muito fundamento, é que quem orientou o Centrão a largar sua candidatura e aderir à candidatura do Geraldo Alckmin foi o próprio Lula da prisão. Ele ainda continua sendo um dos homens mais poderosos do Brasil, mesmo preso. Ele tem uma influência importante no Valdemar Costa Neto. O senhor acredita que ele fez isso? Acho convictamente. Isso, assim, mais do que acho, eu sei, porque a gente tem como cruzar informações. Mas deixa eu terminar, porque isso é crítico para o brasileiro que está precisando de mudança e perdeu a crença. Então, se você propõe antes, se você propõe nos 6 primeiros meses, você diminui a possibilidade de fracasso. Terceiro, o Brasil está falido, o Pacto Federativo. Hoje, 17 estados brasileiros estão quebrados. 60% dos municípios brasileiros estão no limite da iliquidez em relação à lei de responsabilidade fiscal. Pudera. Hoje os municípios estão recebendo recurso equivalente ao que recebiam em 2012, enquanto se obrigam a novas tarefas. Portanto, trocar a reforma por um grande entendimento de atacado que faça o Pacto Federativo vir para esse centro do debate também atenua a necessidade da fisiologia e do clientelismo. E, por fim, o fusível. Qual é o fusível? Persistiu o impasse, ou aquela parte do drama brasileiro, né, do reformismo, o reformismo do presidente reativo a um Congresso mais reacionário, mais protetor das corporações, etc. Chamar o povo a votar diretamente, plebiscitos e referendos. Está na hora da gente fazer isso. Existe um dado fundamental que é o seguinte. O senhor, quando foi ministro da Fazenda de Itamar Franco, o senhor defendia o equilíbrio fiscal. Hoje em dia, o senhor ataca a maneira pela qual o governo Temer aborda a questão do equilíbrio fiscal. Mesmo assim, a gente vê, digamos que Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já estão com a caneca na mão. São Paulo também. São Paulo também. Então, digamos, o que se deve fazer para que as 27 unidades da federação não venham bater na porta do Planalto? O senhor, presidente, pedindo dinheiro e o senhor não vai ter porque a questão fiscal, o Brasil já vai estar estourado, como já está efetivamente. Isso é uma boa pergunta e esse deveria ser o grande debate. Veja bem, eu quero só me apresentar um pouco mais e não há nenhuma incoerência, embora possa parecer que eu, ao criticar o governo Temer, estou criticando o valor do equilíbrio fiscal. Não, em absoluto. Eu sou uma pessoa que sabe, por vivência prática, concreta, que a capacidade da gente fazer pelo povo depende da saúde das contas do governo. Perfeito. Aí eu fui prefeito da capital do Ceará, que é a 5ª maior cidade brasileira, não tem um dia de déficit, pelo contrário.
a expandir muito pesadamente o investimento. Segundo, fui governador do 8º estado brasileiro, não tenho um dia de déficit. Ao contrário, fui ao mercado e comprei a dívida do Ceará que ia vencer dali 15, 20 anos. Só eu tenho esse recorde. Depois fui ministro da Fazenda. Qualquer pessoa pode entrar no Google e ver o superávit primário de 94, que é um ano eleitoral, e no último trimestre, que é o mês da gastança, por causa do fim do exercício, foi o maior superávit primário, na minha responsabilidade, da história do Brasil. Portanto, o meu compromisso com o equilíbrio das contas é absolutamente de vida, é um compromisso de vida. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é que nós fizemos, enquanto se esfola o povo trabalhador com tributação indireta sobre o consumo, enquanto se esfola a classe média, que é obrigada a pagar dobrado para viver porque morre com imposto de renda na fonte, mas não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, não acredita na educação pública, paga mensalidade escolar, crescentemente está com medo, pagando segurança privada nos condomínios, etc. Isso é uma selvageria. Enquanto isso, nós demos essa gente deu 350 bilhões, com B de bola, de reais de renúncia fiscal num ano. Só para o baronato. Eu vou passar o pente fino. A Dilma Rousseff também ou não? Hein? O senhor está se referindo à Dilma Rousseff? A Dilma também. Só a Dilma num ano foi 87 bilhões, contra a minha opinião, na época escrita, palavrada, ditada em, televisionada. O Lula, num desses discursos que praticamente ninguém repercutiu, ele disse que a Dilma deu 500 bilhões de renúncia fiscal. Sim. E que o Brasil não se equilibrava por causa disso. Uma das únicas críticas que ele fez, ele provavelmente estava muito descontraído das maneiras como a gente sabe que o Lula de vez em quando gosta de estar, em cima de um palanque, ele disse isso, 500 bilhões é muito dinheiro, é muito mais do que o Michel Temer vai conseguir quebrar durante o pouco mandato dele. O Michel Temer produziu uma ruína, né? A carga tributária brasileira caiu só prestigiando Barão de 36% para 32,5% do PIB. Só prestigiando o Barão, porque os serviços estão todos caindo nos pedaços, a segurança não funciona, a infraestrutura caindo decadente, etc. E o Brasil vai terminar esse ano com 170, 180 bilhões de reais de buraco. Então, se eu tenho 354 bilhões de reais de renúncia fiscal, eu vou passar um pente fino e vou arrumar essa casa aí. Claro que eu vou preservar algumas conquistas importantes. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que essa tucanada, pelo gosto, gostaria de fechar. Ela, para mim, é imexível. Né? Então, preserva ali, que não custa nada, são 8% da produção industrial do Brasil. Depois você tem que o pobre, o trabalhador e a classe média pagam, e os ricos no Brasil não pagam. Só o Brasil e a Estônia não pagam tributo sobre lucros e dividendos. Então, eu já tenho as contas tudo feitas, eu viro o jogo do déficit no Brasil, se me deixarem trabalhar, em 24 meses. E não viro antes, porque a legislação, como o amigo sabe, determina que a mudança na tributação só vige no ano seguinte ao ano que for feito. Mas se me derem a possibilidade de eu propor antes, entre a eleição e a posse, eu viro o jogo e conserto as contas do Brasil, como eu já fiz. Agora, Ciro Gomes, eu quero trazer para algo que antecede poder fazer tudo isso, que é a eleição. Sim. Então vamos aqui para a campanha porque as articulações, as facilidades e dificuldades são sinalizadoras de possibilidades. Sim. Então, no caso, em relação àquele bloco de partidos chamado de Centrão, você estendeu a mão, você quis, recebeu, se reuniu com essas lideranças, tentou e não conseguiu. E chamou a atenção lideranças dizerem que era porque você não era confiável. Isso eu não ouvi de ninguém, não. Não acho que é difícil falar para a própria pessoa, mas eles falam, em off, falam isso. Eu costumo falar para as próprias pessoas. E ficou aquela interpretação sobre o seu costume de falar, que poderia sim, impressionou mal, a sua compulsão verbal, xingamento, franqueza que fere suscetibilidades e que talvez medo pela sua língua. Essa maneira de ser. Eu quero ouvir de Ciro Gomes se você é um compulsivo, que quando tem uma ideia e um sentimento, quando vê, já falou, possa ferir a quem ferir ou sinalizar, inclusive maneira de ser. Você está me perguntando isso pela 8ª vez. É claro que não. Não é possível pela 8ª vez. Não. E agora eu vou acrescentar um adjetivo. Exagerado. Não tem 8ª vez. E se existe insistência na pergunta, Ciro Gomes, não é por sua culpa. É porque persiste a maneira de ser. É claro, o baronato brasileiro quer atacar o carteiro para o povo não ler a carta.
Então, repare, você me apresentou rapidamente aqui, com muita honra para mim, mas eu fui, antes de ser prefeito, governador, ministro, duas vezes, eu fui deputado estadual de oposição, fui deputado estadual, líder de governo, eu fui deputado federal mais votado do Brasil, já fui 2 vezes candidato a presidente da República, não há um deslize meu, um desatino em que eu tenha exercitado o poder de forma abusiva, ou que eu tenha me destrambelhado ou feito alguma irresponsabilidade portando uma representação popular. Não, a questionamento é a respeito Maria Lídia, do excesso verbal. Eu entendi a sua pergunta. O excesso verbal. Me permita responder. Repare bem, neste país, nós estamos entregando ao baronato 380 bilhões de reais de juros esse ano. 51% do orçamento brasileiro é despesa financeira. Essa é meu desequilíbrio. Essa menina, essa rapaziada do DEM, do não sei o que e tal, nunca falou isso comigo porque somos velhos companheiros e amigos. Nos desentendemos e tal, mas eu na reunião que eu tive com eles, a pedido deles, porque jamais me passou na cabeça, o privilégio de tê-los do meu lado. Porque a gente pensa tudo diferente, a gente está em campos opostos há muitos anos. O que não quer dizer que eu não seja capaz de conversar. Por exemplo, a ACM Neto lembrou que eu tinha chamado ele de anão moral. E eu disse, chamei porque você naquele dia foi à tribuna e ameaçou bater no presidente da República a quem eu servia como ministro. Chamou de tampinha também, né? Não sei, eu lembro dessa outra aí que ele se acusou, disse, mas veja bem, é retorção e eu sou um homem da luta. Ah, sim, eu não sou um homem de punhos de renda, da aristocracia, porque na verdade, Maria Lídia, o que existe é o seguinte, é um grande pacto que se chama na Itália de omertà, que é a linguagem do silêncio da máfia. Então, tu não fala do meu rabo preso, que eu não falo do teu. E eu não sou da máfia, eu não tenho rabo preso. São 38 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito, nunca tive que me explicar, nunca nem passei absolvido. Isso eles não engolem, não aceitam. E aí eles vão ter que me engolir. Mas aquilo que você Aspas poderia... velho, Mário Lobo, as suas Zagallo, franquezas, Ciro Gomes, a então nós maneira estamos como defendendo você a hipocrisia, expressa. nós estamos chegando a esse limite no Brasil, então a franqueza agora não é mais uma virtude, a hipocrisia que é a virtude, eu não concordo com isso. Mas mesmo quando se referindo a Marina Silva, fala que para ser candidato precisa ter Eu nunca disse isso é mentira. Isso não foi dito? Nunca disse isso, isso é pura mentira, porque aí tem uma turma fazendo a intriga. O que eu disse é que a Marina é uma figura querida, adorável, tenho por ela mais do que respeito, afeição, é minha amiga, minha companheira. Se o Brasil ficasse na mão dela, estaria na mão de uma pessoa honrada, que quer bem ao povo. Esta é a minha opinião sobre a Marina. Isto dito, eu disse que o momento brasileiro está muito caracterizado por agressividade, por violência, por contundência. E fiz a metáfora que qualquer boboca pode fazer, dizendo que é um momento de muita testosterona. Não tem nada a ver com a Marina. Tem a ver que é um momento de muita agressividade, que é, nas metáforas comuns das pessoas, o resto é baboseira. Baboseira, vamos conversar aqui, ó. Esse ano... Me permite Claro, apenas complementar isso daqui. O senhor, quando o senhor fala, bom, então a questão da franqueza é um dos meus atributos positivos. Não estou dizendo que é positivo, eu cultivo a franqueza. E acho que a hipocrisia é um dos males do Brasil. Foi num desses momentos de franqueza que o senhor pronunciou essa frase para um colega nosso do Maranhão, e o senhor disse que é preciso botar juiz de volta para a caixinha dele, botar o Ministério Público de volta para a caixinha dele. Isso não seria, digamos, uma maneira autoritária de querer controlar o Ministério Público e o Judiciário? Vamos raciocinar juntos. Eu tenho uma segunda parte da pergunta que eu perdão. gostaria de completar. Perdão. Se o senhor for eleito, o senhor vai facilitar ou vai afogar a Lava Jato? Eu sou a favor da Lava Jato. Acho que ela é uma providência benfazeja que parece sinalizar para o fim da impunidade como prêmio para a bandidagem de alta linhagem no país. Certo. O que eu condeno como velho professor de direito são os abusos. Um garoto não pode, por mais investido da autoridade do Ministério Público, ele não pode chamar a imprensa e fazer um paciente que ainda está sob júdice e a execração pública com PowerPoint. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isto é abuso de autoridade. Agora, deixa eu ver o que é que eu estou querendo dizer. Vamos raciocinar juntos. Provavelmente os dois devem ter acompanhado, era um domingo. Nós vimos 6 decisões judiciais num domingo, indo na direção norte, aí o outro... Vamos lá, estou falando o seguinte, num plantão, um desembargador do Tribunal Regional manda soltar o Lula, sem nenhuma inovação processual e no plantão. Um juiz apontado como autoridade coatora, a quem cabia pura e simplesmente obedecer à autoridade do judiciário maior,
ainda que ilegal, como flagrantemente era, pelo telefone impõe um embargo auricular no presidente do Tribunal Regional. No oposto, desobedece o desembargador. O desembargador, auto contínuo, dá mais meia hora para ser cumprido. E o pobre do miserável do delegado da Polícia Federal faz, não faz, faz, não faz. Aí, na sequência, o relator chama o processo, que não é mais da atribuição dele. Mas, com licença, isso espera aí um pouquinho. Desculpa. Pois não. Desculpa, o que a gente precisa entender é por que eu estou dizendo isso. Isso aqui é baderna. Isso aqui é anarquia. Mas era para soltar Lula papel do chefe de Estado Nacional brasileiro, em interação democrática com o Poder Legislativo, porque assim está escrito na Constituição, devolver cada um dos órgãos do poder político ao seu talante e às suas atribuições. Isso tem nada de autoritarismo, nós temos que encerrar a baderna. A confusão, a judicialização da política, a tutela absolutamente espúria que se tenta fazer sobre o poder democrático. Mas quem deu a palavra final nesse caso, dentro das competências, foi no Superior de Justiça, Superior não foi, Tribunal Maria de Justiça. Não foi, não. Foi a palavra final. Desculpa, ali foi não dela. O Superior Tribunal não se manifestou. Quem deu a palavra final foi o presidente do Tribunal Regional. E depois ela. Isso tudo. Não, ela não fez. Desculpa, eu sou advogado. Perdão. Aquele domingo é uma caricatura que me dispensa de maiores explicações. Todo brasileiro sabe que o Brasil está sob um estado de anarquia. Todo brasileiro desconfia do judiciário. Mas veja bem, todo brasileiro está vendo os abusos. Todo brasileiro. E não estou absolvendo os políticos, não. Eu estou dizendo aqui, eu tenho 38 anos de vida pública. Eu me comporto. Eu posso falar assim porque eu me comporto. Veja bem, Mas eu me comporto por quê? Porque eu tenho medo do arreganho autoritário, do arreganho corporativista de Ministério Público, mas nem a pau, Juvenal. Eu tenho vergonha porque eu estou escorado na lei, no império do Estado de Direito Democrático, que é o que eu estou defendendo como opção de vida. Deixa eu apenas ancorar esse episódio naquilo que realmente ele representou. Você pode ancorar, mas deixa eu só dizer para a população como é que esse estatuto sobe no toco. Pois não. Eu dou uma entrevista para um garoto, um jovem jornalista do Maranhão, e 10 dias depois, os 3 jornalões, Globo, Folha e Estadão, dão uma manchete no mesmo dia, desconsiderando todo o contexto que eu estava. Já está montado o esquemão. Eu conheço bem. Você acha que vai sair lá do Maranhão, de um jovem jornalista, uma pauta para o jornal Globo, para a Folha e para o Estadão? Ou isso é mecanismo de defesa? Isso é mecanismo de defesa? Porque foi dito ou não foi dito? Não, foi dito o que eu estou acabando de repetir aqui. Sim, eu, presidente da República, como chefe de Estado Nacional brasileiro, vou restaurar a autoridade do poder democrático do Estado de Direito e do império da lei. Naturalmente, como eu disse ao jornalista, em interação com o poder legislativo, que é a quem a Constituição atribui essas tarefas. Me perdoa, então, veja bem, eu vou precisar contextualizar essa discussão, porque senão vai ficar um pouquinho abstrata. Desde o dia 7 de abril, o senhor tem declarado insistentemente que o senhor é contra a prisão do ex-presidente Lula. E o senhor ataca... Você nunca me ouviu falar isto. O que eu tenho dito não é que eu sou contra, porque não cabe ao político ser contra ou a favor de uma prisão. O que eu estou dizendo é que, na minha opinião de advogado, esta é uma prisão injusta. Por quê? Porque na tradição brasileira, o direito penal se funda na prova. E na tradição consuetudinária norte-americana, anglo-saxã, você pode condenar alguém por um conjunto indiciário. É a primeira vez que eu vejo um julgamento de nomeada condenar alguém por conjunto indiciário. Essa é a minha opinião técnica, como advogado, como professor de direito. Isto posto, o Brasil tem uma longa, centenária tradição, porque está fundado na ordem constitucional de que, enquanto persistir a possibilidade de um paciente recorrer, não cabe a execução da pena. E agora, por 6-5, a ilustre Suprema Corte Brasileira, por 6-5, inverte uma tradição centenária. Eu não tenho direito de ter uma opinião de que isso está errado? Sim, eu poderia mas 6 apenas... a 5 não está dentro da regra do jogo? Portanto, eu não estou contra, eu estou criticando. Eu acho que é uma maneira eufêmica e teoricamente bem embasada de dizer a mesma coisa. Meu irmão... Mas o que eu gostaria de dizer com o senhor... Aí é o seguinte, aí eu completo dizendo o seguinte, o que é que se quer no Baronato de São Paulo é me fazer intriga com o antilulismo? Veja bem, eu não represento o Baronato de São caso. Paulo. Não, você tá pautado, em vez da gente estar discutindo aqui como empregar o nosso povo, como tirar o nosso povo dos coisas, vocês estão pautados, como é normal,
pela crônica do mundanismo. Mas, Ciro Gomes, desculpe, você então está querendo pautar aquilo que nós devamos te perguntar? Absolutamente não. Agora, se vocês me perguntam, por favor, escutem a resposta. Não, mas nós estamos ouvindo. Olha, eu tenho certeza... Então está tudo correndo normal. Olha, eu tenho certeza, como âncora desse programa, que você está tendo o espaço adequado para a exposição das suas ideias. Por isso que eu sempre venho. Basta você convidar, eu tenho absoluta certeza disso. É assim, é o princípio democrático da garantia à palavra de quem convidamos. Claro. Então, em função disso, vamos em frente. Vamos. Ainda sobre essa questão de Lula e de você não ter conseguido o apoio de Lula e do próprio PT, mas, pelo amor de quando Deus, Lula, muito possivelmente, será considerado legalmente inelegível. Ciro Gomes tem o perfil para ser o candidato que represente os partidos de esquerda numa frente partidária? O PT apoiaria? Você já teve sinal? Porque fica a impressão que o PT o mantém distante. Evidente. Hoje eu sou o adversário preferencial E você já disse também que é antagônico a Lula. Sim. Né? Não obstante declarações de muita simpatia e apreço. É antagônico. A pergunta é, você tem chance com o PT e os partidos de esquerda? Posso responder? Sim, estou perguntando para isso. Nenhuma. Porque, repare bem, quando eu digo que eu sou antagônico, não é que eu escolhi o Lula como meu adversário. É que ele é candidato e eu também sou. Portanto, se ele é candidato, eu também sou, nós, ainda que sejamos fraternos, amigos, companheiros, etc., nós estamos em antagonismo para ser arbitrado pela população. E o que é que eu penso? O que eu penso é que a estratégia do PT não respeita o momento grave que a nação brasileira está passando. Porque se for correto o senso comum de que a lei da ficha limpa não permitirá ao Lula ser candidato, o que eles estão preparando, volto a dizer, se for correto o senso comum, que inclusive está bem avançado dentro da burocracia do PT. Então se está promovendo um grande teatro, uma grande enganação para comover o povo brasileiro e lá para a véspera da eleição, impedido de ser candidato, o Lula fazia um novo presidente por procuração. A grande pergunta é, o Brasil aguenta outro presidente por procuração? Então veja, o meu problema é que eu procuro respeitar o povo, falar com franqueza o que penso, espancar a hipocrisia, e o que é direito, pouco importa se conveniente ou inconveniente para a manipulação das intrigas em relação a mim, porque é assim que eu atravesso 38 anos, até os meus adversários confiam em mim. Por quê? Porque eu não ando mentindo, eu nunca quebrei a palavra, nunca andei enganando ninguém. Eu poderia acrescentar apenas uma pergunta em relação ao Lula. Você fica à vontade absoluta. Por favor, é o seguinte, existe hoje em dia uma corrente muito forte dentro do próprio PT que diz o seguinte, para o Lula a prioridade não é mais ganhar a eleição, é manter-se na liderança do PT e não dividir essa liderança com nenhum outro candidato. Ou seja, é aquela espécie de coronelismo que o acusam tanto, mas a meu ver se cabe muito mais perfeitamente a ele, de impedir que o PT escape, que o PT passe a contestar sua autoridade no futuro. O senhor acha que é isso que está acontecendo? Eu não tenho nada com isso. Eu queria muito, volto a dizer, detalhar o modelo tributário que eu tenho, queria detalhar como é que eu vou gerar emprego no Brasil, como é que eu vou retomar o crescimento econômico. E o Lula virou essa figura, não é? Encantadora, odiada, amada, idolatrada, já ficou quase mítico, quase religioso, um componente caudilhesco absolutamente constrangedor. Mas isso, volto a dizer, é problema do PT, não é meu. Não é problema meu. Eu respeito o trauma do PT, respeito o tempo do PT, nunca imaginei que o PT fosse me apoiar, ninguém tem uma declaração minha. Agora as pessoas dizem, você quer o apoio do PT? Você diz o quê? Não, não quero. Eu sou candidato a presidente do Brasil, eu sei o que me espera no dia seguinte da eleição. Bom, Ciro Gomes, eu peço licença, você também, Natália, nós temos de fazer um intervalo. Bom, acho que nós já tratamos dessa questão da candidatura de Lula e etc. Entretanto, falamos do Centrão e não falamos do seu adversário, Geraldo Alckmin, que ficou com apoio de 10 partidos, que garantem uma bancada de 100 e tantos parlamentares lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal em especial. Bom, e eu quero deixar essa pergunta. E, ao voltar, eu quero ouvir de Ciro Gomes se esse sucesso de Geraldo Alckmin o incomoda por Alckmin ter ficado tão mais forte, com um tempo muito expressivo no horário eleitoral, e Ciro Gomes não ter conseguido até agora fazer alianças que lhe deem mais tempo para a exposição das suas ideias.
Geraldo Alckmin se afigura hoje como um candidato imbatível? Vamos ao intervalo, voltaremos já já. Estamos de volta com Hora do Voto, que hoje entrevista Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. Bom, Ciro Gomes, eu havia deixado a questão e gerei uma expectativa junto dos nossos telespectadores. Se para você, Geraldo Alckmin, com as conquistas, com essa ampla aliança de 10 partidos e um tempo muito significativo, 4 minutos e 46 segundos, quer dizer, é bastante tempo para a campanha eleitoral, se ele se torna o seu conterrâneo de Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin, se torna um candidato imbatível. Qualquer pessoa que for na internet vai ver que a minha opinião antiga, repetida, eu vaticino que haverá um segundo turno, eu e o Alckmin. Sempre disse isso porque, evidentemente, com a experiência que eu tenho, eu não me iludo com determinadas aparências. E o Alckmin, o que ele é? Ele é um candidato que está com toda a estrutura do poder econômico, toda a estrutura do poder. O Michel Temer, por exemplo, chamou essa turma do Centrão, que me procurou para conversar, eu nunca imaginei que pudesse, conversei porque eu vou conversar com eles depois, e são pessoas com quem eu tenho uma relação respeitosa, de amizade até com alguns. Então, o Michel Temer chamou e disse qualquer um menos o Temer. Menos o Temer Ciro. diz qualquer um menos o Ciro. Então, o Geraldo vai ter esta força, mas vai ter que explicar que ele é a continuidade do governo Temer. E é mesmo, porque ele é que constituiu o golpe, junto com o PMDB, ele apoiou a reforma trabalhista, e repetiu que vai mantê-la. Ele apoiou a entrega do petróleo brasileiro aos estrangeiros e acha que isso é correto. Ele apoia a privatização da Eletrobras a preço de banana, pelo valor de 7 churrascaria fogo de chão. Afora um outro atributo grave, que eu não vou fazer isso, mas as pessoas falam com muita dureza, não é, sobre os escândalos de São Paulo. O servidor público de São Paulo está há 4 anos sem reajuste. Não é? Você tem o PCC... Hoje espalha o terror no Brasil inteiro e fez um acordo aqui com as autoridades de São Paulo. E eles mandam em São Paulo há 24 anos, a mesma turma. Por isso que a gente apoia o Márcio França. Eu quero apoiar o Márcio França porque São Paulo merece experimentar uma coisa diferente. Foi ele que impôs o Dória. Ele que está apoiando o Dória. Que esta coisa, francamente, se um paulista ainda tiver coragem de votar num farsante desse, de fato o povo às vezes gosta de sofrer. Agora, imbatível, vamos ver. Tem um negócio meio chato aí no meio do processo, que é o povo. O povo brasileiro... O senhor se referiu Não fala que o povo é chato, hein? O povo é maravilhoso. O senhor se referiu... Só estou aqui porque acredito nisso. O senhor se referiu a todas as decisões que foram tomadas pelo Congresso e pelo governo Temer. O senhor citou a reforma da Previdência. Ou se não citou, eu agora cito. O senhor está disposto a, digamos, cortar os privilégios dos servidores públicos na sua proposta de reforma da Previdência? Vamos entender uma coisa, Natália, senão a gente joga capital político fora para atender um despotismo esclarecido, antidemocrático. Agora o Moro deu uma declaração de que as eleições podem atrapalhar a Lava Jato. Você imagina se um juiz americano, um juiz europeu, na véspera da eleição nacional, diz assim, olha, essa eleição aí pode atrapalhar o meu esforço de fazer aqui uma operação de prender bandido. Só onde é que nós estamos? Só voltando àquele assunto anterior. Certo. Então, repare, o Brasil precisa reformar a Previdência, mas nós temos um ditado na Constituição que é cláusula pétrea, que ele diz o seguinte, que é irretroativo, ou seja, não pode ter efeito ao passado nenhuma norma que fira direitos adquiridos. E isso que nós chamamos de privilégios, e são privilégios enojantes, para não ter nem dúvida, eu renunciei a 3 pensões. Eu, Ciro Gomes, teria como ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado, 3 aposentadorias. Estou contando essa história agora para ter moral, para dizer de onde é que vem a minha vontade de atacar essas imposturas do Brasil. Por quê? Porque eu me comporto, eu não aceitei receber. E não tenho empresa, não tenho TV, não tenho rádio, não tenho um sócio, nada. Né? E tudo bem. Mas então a proposta que eu faço respeita os direitos adquiridos, porque não dá para avançar sobre eles. Porque imagina se eu faço um negócio dizendo o seguinte, a previdência privada, a média é R$ 1.400. Não é isso que está causando o problema. Aí quando você vai para o setor público, puxado por político, juiz, promotor, percebe? Essa média vai para 30 mil. E essa é a gente, uma turma de classe, um baronato de classe, que agora usurpou a atividade política. Mas agora veja bem,
Mesmo países que concebem o direito adquirido como sendo uma cláusula pétrea, eu vou citar, digamos, o caso da Itália, o caso de Portugal e assim por diante, e eles fizeram a reforma da Previdência em que eles reduziram as vantagens de setores que eram excessivamente avantajados e que estavam se apropriando do patrimônio da sociedade. Sim, mas a Europa, aqui no Brasil, essa gente que julga. São eles que julgam, o promotor dá o parecer, o procurador dá o parecer e o juiz julga. Eles chegaram a julgar aqui uma emenda à Constituição inconstitucional, a cláusula de barreira. O Congresso Nacional Brasileiro, gente querida, eles estão satanizados, esculhambados, e eu também acho que esse momento é terrível, fez uma cláusula de barreira na Constituição Federal, com todo o rito, para acabar com a farra de partido de aluguel, não sei o que e tal. As eleições aconteceram, os partidos se adaptaram a isso e passa o tempo, o Supremo revoga. Eles pularam de 17 para 35, Sim, foi justamente esse mas foi o salto. Supremo que fez. É verdade. Então, repare, nós estamos nesse estado, quando eu digo isso, assim, autoritário, não. O Brasil é um país hoje anárquico. Simplesmente nós estamos. E isso, assim, eu sou um leitor do Montesquieu, o L'Esprit de Loi, que cria a teoria da repartição dos poderes. Se você cotejar a teoria ali, no Brasil está completamente subvertido. Então, a proposta que eu faço da Previdência constrói um regime a futuro de capitalização, preservando os direitos adquiridos. Por quê? Porque eu não tenho capital político para jogar fora, sabendo que se eu fizer alguma coisa que retroage. O que é que nós fizemos no Ceará? No Ceará nós pegamos esses super salários e aumentamos a contribuição, que é uma forma de resolver. Então no Ceará, diferente de São Paulo, cobra-se 14% dos super salários dos magistrados, dos procuradores, dos coronéis da polícia, do pessoal do salário alto. Perfeito. Agora, Ciro Gomes, nós falamos de todos os seus adversários, ficou um de fora. Eu acho que não podemos terminar esse programa sem falar do Jair Bolsonaro, que está bem colocado aí nas pesquisas, na ausência de Lula, ele está lá no primeiro lugar. Você gostando ou não, mas é o que está acontecendo, né? Não deve estar gostando. Eu sou um democrata visceral. Você imagina se eu pego o Bolsonaro no segundo turno, aí sim eu acho que, com a bênção de Deus, eu vou salvar o Brasil desse Mas a minha pergunta, povo. Ciro Gomes, é o seguinte, é interessante observando os dois perfis, né, de Ciro Gomes e Bolsonaro, as diferenças e semelhanças, porque elas também existem. Nas diferenças aparece aí, nas suas propostas, você departamentaliza, explica, você é pontual. Eu vi os 12 passos, né, de Ciro Gomes na sua pretensão de mudança para o Brasil e coloca as ideias em palavras com muita facilidade, ao contrário do Bolsonaro, que é mais genérico e que não tem essa habilidade. E se tem, não as expôs até agora. Mas o que eu quero perguntar é que também nas semelhanças, né? Ambos são muito assertivos, se mostram muito enérgicos, têm um estilo de comunicação que é, de certa forma, parecido. Ciro Gomes se identifica com Jair Bolsonaro? Você se acha parecido com ele? Vai de reto, Satanás. Não você. Veja. Bom, eu tenho certeza que não pode ser em relação a mim. O Bolsonaro, inclusive, é a bola da vez agora. Ele vai ser a turma do Alckmin, agora partiu para destruí-lo. A população brasileira vai ver. Depois será a minha vez, mas agora é a vez do Bolsonaro. Então vamos partir para destruí-lo. Isso facilita para você? É a capa da época, capa da Veja, no mesmo dia, tudo em cima. Não, eles vão partir para destruí-lo. Eu não acho isso democrático. Eu acho que a gente devia destruir a pessoa no debate. Não destruir a pessoa, destruir a proposta dele num debate. Mas essas clandestinidades, essa coisa fica o Geraldo bonzinho, que não fala mal de ninguém e tal, e a máquina de fascismo, que eles usam a vida inteira, vai para cima do Bolsonaro agora. Meu companheiro velho foi um colega deputado. Agora, tem uma diferença absoluta. A minha afirmativa, meu caráter afirmativo se exercitou na Prefeitura de Fortaleza. Eu peguei a cidade de Fortaleza com 3 meses de funcionalismo atrasado a 3 prefeituras. E botei em dia em 3 meses, paguei os meus meses e os 3 meses atrasados. O Bolsonaro nunca, 28 anos deputado federal, só gastando a cota parlamentar para cima e para baixo, nunca deu um dia de serviço. O Comando Vermelho, a sede é no Rio de Janeiro, o homem disse que é valente, que não sei o que e tal, foi treinado como militar, como capitão, andava na rua com a .40, que é um desses revólver caríssimos, custa, negado, custa R$5.000 uma pistola, viu? Essa ilusão de que todo mundo vai ter arma é mentira. É propaganda, né, da indústria de coisas. Pois bem, ele, Bolsonaro, treinado como capitão, estava na rua, um assaltante veio, perdeu o Playboy. Sabe o que ele fez com a .40 dele? Entregou para o bandido.
um cara treinado como capitão entrega a arma para o bandido. E essa arma já deve ter matado alguém, já deve ter assaltado mais uns 100 e tal. Pois esse é o grande equívoco, ele não entende nada, ele não estudou nada, ele não se dedicou, ele nunca quis governar o Rio. Por que ele não foi testar na prefeitura a capacidade dele? Isso é que eu acho o único defeito, ele não tem ideia e não tem experiência nenhuma. E acha que resolve os problemas graves a golpe de frase feita. A última questão para encerrar o Hora do Voto de hoje. Como você sente e observa que está com o eleitorado feminino, com as mulheres do Brasil? E eu pergunto isso em razão já de afirmações suas do passado, que incomodaram muito as mulheres, as feministas reagiram e você passou muito tempo se explicando em relação. Quero saber, hoje, eleição de 2018, você está bem com o eleitorado feminino? Não sei, vamos ver o resultado da eleição. Não, mas na sua percepção e observação. Eu fui prefeito, não sinto nenhum problema. Eu fui prefeito de Fortaleza, que é a quinta maior capital, quinta maior cidade brasileira, quase metade dos secretários eram mulheres. Num tempo que não era modinha ser feminista, eu fui governador do Ceará, que é um estado do Nordeste, de uma cultura machista mais arraigada ainda, e quase metade dos secretários, mais da metade do orçamento, governado por mulheres. Qual foi o prefeito ou governador que fez isso na história do Brasil? O resto é o seguinte, se eu tivesse matado uma pessoa 16 anos atrás, eu já estaria perdoado. O resto são meus adversários que vão lembrar eternamente uma grande bobagem que eu falei por piadinha de mau gosto e pela qual já me desculpei 1.876.497 vezes e não custa nada dizer para mim de novo que sinto muito essa bobagem que eu falei em 2002, 16 anos atrás. Veja, brasileiro, como é que nós estamos. Obrigada, Ciro Gomes. Aqui termina a Hora do Voto de hoje, que recebeu Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República. E eu agradeço mais uma vez essa sua disposição em responder às nossas perguntas, em se explicar e falar dos seus projetos e ideias. Eu agradeço a você que nos acompanhou, a você também, Natália, muito obrigada por estar conosco. E Hora do Voto estará de volta no próximo domingo, às 11 horas da noite, logo após o Mesa Redonda, quando nossa convidada será Manuela Dávila, pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. Uma boa noite a todos. Até lá.